A gente olhando para essa imagem, é exatamente essa pista de atletismo que está em volta do Morumbi e mais esse recuo que existe. No tempo em que o presidente era o Leco, Carlos Augusto de Barros e Silva, houve um projeto para fazer exatamente essa aproximação, tal qual a gente vê hoje no Monumental, mas isso nunca andou. Por que agora o São Paulino pode acreditar que isso pode andar, PVC? Porque o que o São Paulo trata como prioridade, porque o São Paulo teve reuniões com a Prefeitura de São Paulo para resolver um problema que não tem a ver com o estádio, que é a criação de 2 piscinões. A gente vai se lembrar que todo janeiro, período de enchentes na capital de São Paulo, o clube tem sofrido muito com as enchentes, inundação das piscinas, na área social do clube. Então, há o planejamento para 2 piscinões para acabar com as inundações na região e para a mudança do trajeto, do percurso do córrego Antonico, que passa por baixo do estádio do Morumbi. Esse córrego sempre foi um impeditivo para essa obra, ainda é, porque a obra não começou, mas a prefeitura deve iniciar as obras para a mudança do percurso do córrego no início de dezembro, no final deste ano. E aí haveria a possibilidade, com a mudança do percurso do córrego, de baixar o gramado, o nível do gramado, e consequentemente, facilitar a obra de trazer as arquibancadas para mais perto do campo, o segundo anel intermediário, para mais perto do campo, para fazer um cenário muito semelhante ao que o Monumental de Nunes fez para construir o que hoje se chama em Buenos Aires de estádio mais monumental, ou seja, mais monumental. Não seria mais Morumbi, nem seria Morumbi monumental, seria o Morumbi com uma obra para transformar a capacidade em 80 mil lugares. Não seria o maior estádio da América do Sul, porque o Monumental de Nunes tem 83 mil cadeiras, mas seria o maior estádio do Brasil, porque o Maracanã hoje não consegue receber mais do que 73 mil pessoas. Então, o Morumbi seria o maior estádio do Brasil. O Morumbi que já foi chamado nos anos 70 e 80 de o maior estádio particular do mundo, quando tinha suposta capacidade para 150 mil espectadores, e o Maracanã tinha capacidade para 200 mil espectadores. O Morumbi chegou a receber 138 mil torcedores pagantes, com 146 mil presentes, em Corinthians 1, Ponte Preta 2, dia 9 de outubro de 1977, o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista que o Corinthians conquistou depois de 23 anos. Então, o cenário a ambição é ter o maior estádio do Brasil no Morumbi e manter uma lógica de pelo menos os 14 mil lugares populares, que está fazendo o São Paulo criar essa campanha de o clube mais popular do Brasil, porque tem o preço do ingresso mais baixo e atendendo com 14 mil lugares para as camadas da classe C. Esse é o plano do São Paulo, vai depender de viabilizar a obra, mas o São Paulo trata como prioridade do eventual segundo mandato do Júlio Casares a partir do início de 2024. Repito, sem data marcada, mas início de 2024. Aqui no chat já tem várias participações, eu quero registrar todo mundo que está com a gente. O Janes Jorges está falando que 60 mil pessoas é pequeno demais. O torcedor palmeirense aqui, o CEP oficial, está com a gente. Sueli está falando que vai ficar top o Morumbi. O Janes Jorge está comemorando essa notícia, que é uma ótima notícia, porque o ingresso para o povo ir para os jogos mais barato, assim é mais possibilidade de mais pessoas entrarem. O Trimundial Torcedor Tricolor, o Roberto, o Henrique. O PVC já tem uma estimativa de capacidade de quanto esse Morumbi teria para o estádio? Hoje, só para trazer informação, que está no site oficial do São Paulo, tá, gente? Capacidade de público total do Morumbi, 66.795 pessoas, com capacidade para ingressos comercializáveis de 66.435. A capacidade, quando foi inaugurado e finalizado lá atrás, era de 149.408 pessoas, PVC. A gente falava em 150 mil, mas recebeu 146 mil. A projeção é de 80 mil lugares. Então, seria menor que o Monumental de Nunes e seria maior que o Maracanã. Seria ou será? 80 mil lugares, a gente está falando de cerca de 14 mil lugares a mais do que existem hoje, certo? Exatamente. 14 mil lugares seriam um crescimento de... Vamos fazer a conta percentual? Aí você me quebra, né?
percentual. Não, eu me quebro, se eu não tiver calculadora, eu também me quebro. Pouco mais de 20%, se a gente considerar Isso. 60 mil, pouco mais de 20%. 21%. 21% a mais, considerando 66 mil. O Maracanã tem 78 mil cadeiras. E aí tem um outro ponto que é importante, né? Assim, a gente está falando de uma capacidade que, por exemplo, o Allianz Parque tem 43 mil cadeiras, mas a Polícia Militar não deixa vender mais do que 41 mil. Particularmente, eu acho este um equívoco dos clubes em não cobrar da Polícia Militar, porque a Polícia Militar é remunerada para fazer o policiamento interno dos clubes, dos estádios. Então, se eu estou pagando para a polícia remunerar, e eu tenho o laudo da Defesa Civil, eu tenho o laudo do Corpo de Bombeiros, eu tenho 43.207 cadeiras, eu tenho que poder vender 43.207 lugares. Mas tem sempre uma redução disso. Então, se o Morumbi tiver 80 mil, é possível que a Polícia Militar diminua 2 mil lugares e só possa vender 78, por exemplo. Ou se você tiver 82 mil lugares para vender 80 mil cadeiras. Estou aqui fazendo uma projeção, mas o São Paulo trabalha com 80 mil lugares, que é o caso do Maracanã. O Maracanã hoje tem 78 mil lugares, mas nunca se vende mais do que 65, 66 mil ingressos pela questão de segurança e porque o Maracanã tem uma lógica de ser um estádio público e que, por isso, tem muitas gratuidades. Então, você tem 60 mil ingressos vendidos. Quer ver? O caso recente do Flamengo Internacional. Flamengo 0, Internacional 0. O PV, enquanto você procura mil, aí... 50 mil pagantes, 58 mil presentes. 10%, mais de 10% do público não pagante. Desculpa. Tem duas perguntas aqui no chat que são pertinentes que eu ia fazer. Uma é do Pedro Horta e outra é do Vitor. O ponto que o Vitor aborda eu já tinha pensado em perguntar para você. Mas antes, só para a gente entender melhor. Esse aumento de capacidade de cerca de 20% viria dessa aproximação dessas arquibancadas que a gente está vendo ao campo. Exatamente numa ideia de um projeto copiando ou similar ao que aconteceu no Monumental. Aproximar a arquibancada do campo. É isso? É isso. Eu não diria copiando o projeto do Monumental, porque, como você lembrou, Razan, esse projeto existe no Morumbi há bastante tempo. Então, sim, é viabilizar um projeto que já existe muito semelhante ao que se fez no Monumental de Nunes. Certo. Ou seja, seria um Monumental 2.0, Morumbi 2.0 com o MAS Monumental, como é conhecido, depois que foi vendido com os naming rights. Aí tem dois pontos aqui. A ideia é viabilizar com um fundo de investimentos. É isso que eu ia te perguntar. Essa é a pergunta aqui a pergunta do Pedro Horta. Quem e como vai pagar a conta dessa reforma? A lógica, sempre tratando como um projeto, é que o São Paulo viabilize isso com uma parceria com um fundo de investimento. E o São Paulo entende que o fato de ter trazido de volta o Morumbi para o roteiro de espetáculos musicais, foram 6 shows do Coldplay neste ano, vai haver Red Hot Chili Peppers em novembro, tem Rebelde, que vai fazer show neste ano ainda no Morumbi. Então, o Morumbi, voltando ao roteiro de espetáculos musicais, o São Paulo entende que isso atrairia fundos de investimento para fazerem a parceria para construir o novo Morumbi, para fazer essa obra de ampliação em 20% da capacidade do Morumbi. Claro que tem que viabilizar, né? Ou seja, teria um fundo de investimento que faria um aporte financeiro e aí você mudaria com o naming rights o estádio do Morumbi também, para ver se existe essa possibilidade? Não perguntei sobre o naming rights, mas acho que a partir de um fundo de investimento é muito provável que exista um naming right como o Allianz Parque, como o Neoquímica Arena, como o Liga Arena, como agora a Arena MRV. Tem tido uma tendência de mais estádios terem naming rights. Acho que tem uma posição que é difícil de você fazer um naming right no Morumbi, como é difícil você fazer um naming right no Maracanã, né? Como na Fonte Nova. Você pode falar assim, Arena Fonte Nova, Itaipava Fonte Nova. Fonte Nova é Fonte Nova. Sim. Pode ter um naming right, pode colocar na frente já do pegou, estádio. Né? Mas já pegou, não vai mudar a Fonte Nova. Vou chamar de Nova Fonte Nova. Fonte Nova é Fonte Nova. Que era um caso que, na época, até se estudou no caso do Allianz Parque. O Allianz Parque, na verdade, o primeiro estádio com naming right no Brasil foi a Arena da Baixada, que passou a se chamar Kyocera Arena. O nome oficial do estádio é Estádio Atlético Paranaense, né? O velho estádio Joaquim Américo. Por que a Arena da Baixada? Porque o estádio ficava na Baixada, em Curitiba.
Então, o estádio Joaquim Américo era conhecido como Baixada. Quando o Atlético fez a obra e transformou, usando a lógica da arena, sabe que arena no latim significa areia. Ah, é? Arena era onde ficava a areia no anfiteatro de Roma, conhecido como Coliseu. A arena era a parte de areia onde ficavam os lutadores. Isso que é arena. Então, por isso que eu acho um equívoco a gente chamar de arena em vez de estádio, porque são estádios. O Coliseu era um anfiteatro. Dentro do anfiteatro tinha a arena, que era a parte onde ficava a areia. Mas, enfim, a partir da Arena de Amsterdã Arena, hoje Johan Cruyff Arena, se construiu esse conceito de arena e o Atlético transformou a velha Baixada no conceito de arena e passou a chamar de Arena da Baixada. Mais tarde, Kyocera Arena. Kyocera era aquela máquina igual Xerox. E não pegou. Agora, depois de Allianz Parque, depois de Neoquímica Arena, o Atlético está fazendo pegar a Liga Arena, que é o novo name right da Arena da Baixada. Está começando a pegar. A Arena MRV, o povo já está chamando de Terreirão. O Morumbi vai ser Morumbi, mas é muito provável que o São Paulo tente vender o name right e tente fazer que o name right pegue, né, alguma coisa Morumbi. Você que está ligado com a gente, estou sentindo falta do seu like, da sua inscrição no canal do All Sport. Continue participando aqui no chat. O Vitor está falando, fundo de investimento quer retorno financeiro. Muito difícil manter os preços baixos após um aporte desses. Está com cara de propaganda eleitoral. E aí chega ao ponto que eu ia te perguntar, PVC. Você pode até emendar a respeito disso do fundo de investimentos também. Mas com a eleição chegando, evidente que o Júlio Casares é amplo favorito, como você já falou. Mas aqui no chat o Vitor citou esse ponto. Não pode ser visto dessa maneira? Pô, tá chegando a eleição, pode. chega uma... Pode. Eu só vou dar o spoiler de como foi minha apuração, porque dá a noção de que não partiu do São Paulo para mim, foi o contrário. Eu ouvi da preocupação de onde é que o São Paulo vai jogar no ano que vem, se conseguisse viabilizar a obra. A partir daí, eu procurei gente que pudesse falar sobre a obra. Então, só para deixar claro que não nasceu de propaganda eleitoral. Pode ser usado na eleição? Claro que pode ser usado na eleição. Mas a apuração chegou para mim de um outro jeito. Não chegou para mim do tipo, São Paulo vai construir um novo estádio. Não foi isso que chegou. O que chegou para mim foi, cara, a gente precisa estar preocupado porque a gente tem que ver onde é que o São Paulo vai jogar no ano que vem. Entendi. Por quê? Porque tem a perspectiva da obra. Aí eu fui atrás da história da obra. Então, foi ao contrário. Não significa que não possa ser usado como mote eleitoral. Claro que pode. Importante esse adendo que o PVC faz. Tem mais detalhes na coluna dele aqui no All Sport. E o nosso Thiago Braga também lembra, né, que esse projeto era para ter acontecido na Copa de 2014, mas o São Paulo não teve a grana necessária para fazer essa reforma no estádio do Morumbi, que era justamente aproximar a numerada e a cativa do gramado para acabar com essa pista de atletismo que fica ali em volta ao estádio. Essa pista aqui, para ilustrar melhor para vocês, essa pista que fica exatamente em volta ao gramado que a gente está vendo, estou passando com a lupa aqui em volta. Que ela não tem utilidade, né? Diferente da questão do projeto do Newton Santos. O Newton Santos nasceu como estádio olímpico. E ele é um estádio público, ele precisa, mesmo que o Textor consiga fazer o projeto do Newton Santos, que também tem esse projeto igual o Etihad Stadium, que puxou a arquibancada para perto do campo, como o Monumental de Nunes. O João Saldanha que dizia que estádio de futebol não tinha que ter pista de atletismo, porque é estádio de futebol. Claro que um estádio olímpico tem que ter pista de atletismo, porque o atletismo é o esporte motor do movimento olímpico. Então, um estádio olímpico no bairro do Engenho de Dentro, a lógica é, se você fizer essa obra, você tem que devolver para a comunidade a pista olímpica de alguma maneira, ela sendo reversível. Então, é uma obra que dá mais trabalho. A pista olímpica do Morumbi, há muito tempo não tem utilidade. É mais para o sócio que usa ali, né, no dia a dia do clube do que outra coisa. Do ponto de vista de competitividade, de fato, de alto rendimento, a gente não vê sendo utilizado.